veja que desde o começo, quando o Caetano faz Alegria, Alegria, já é a cidade, né? É a alegria de estar na cidade. E toda a música já na sua simplicidade de marchinha pop, é toda uma música da abertura. No tropicalismo, como também eu falei na análise de algumas das músicas, essa relação entre o dentro e o fora. O dentro e o fora, né? E o fora é a cidade. O fora é a vida urbana. O fora é o momento em que o moderno se explicita. Quer dizer, o tropicalismo é dizer que finalmente o Brasil, com todas as suas ambiguidades, mas principalmente com a sua ambivalência, quer dizer, de ser ao mesmo tempo moderno, ao mesmo tempo atrasado, completamente atrasado, certo? Quer dizer, enfim, desigual, injusto, etc., etc., ele tinha exatamente esse lado do moderno que faltava explicitar, né? E que é, digamos um vetor epistemológico. A cidade ela funciona como uma operação epistemológica, entendeu? Ela se curva, quer dizer, a cidade permite que a cidade tal como ela aparece nas artes, tá certo? Tal como aparece na canção ou na arquitetura, por exemplo, né? Ela opera sobre os nossos arcaísmos. Essa operação do moderno sobre os arcaísmos, que é o centro da imagem tropicalista, né? Que continua a se desenvolver com eficácia, eu acho, nos anos seguintes e até hoje, entendeu? Essa questão da cidade é a abertura, é a grande operação moderna por excelência, que é a operação de abertura, né? No tropicalismo está tematizado o tempo todo, é o aberto e é o fechado. Olha, eu quero lembrar agora uma música dos anos 70 do Caetano, a que pouca gente se refere e que eu acho uma música das mais extraordinárias sobre essa discussão que nós estamos fazendo. É aquela música que é Janelas Abertas, número 2. Como vocês sabem, Janelas Abertas, número 1, é do Tom Jobim e cantado pela Elisete, tá certo? Janela Aberta, número 2 é exatamente isso. Em que o Caetano fala exatamente desse percurso, como se fosse um percurso dentro, não de um labirinto do Heroitsica, um labirinto que dá aberturas de uma casa fechada, uma casa antiga, um casarão mineiro, um casarão quatrocentão paulista, você caminha pelos corredores e você poderia ficar muito bem aí dentro, você poderia pensar muito bem, sentir muito bem, e a música termina. Mas eu preciso abrir as janelas, mas eu prefiro abrir as janelas para que entrem todos os insetos. Bom, isso aí é exatamente a metáfora do que produziu o tropicalismo e do que foi continuado nos anos 70. Abrir as janelas, entrar os insetos, corromper as boas maneiras, corromper aquilo que está dado. Claro, num primeiro momento, não tenhamos ilusões. É uma proposição, mas nenhuma proposição que pudesse ser, digamos, realizada nos quadros de um país como o nosso, seja dentro de ditadura ou fora da ditadura, mesmo a partir dos anos 80, né? Porque o casarão continua feito, seja pelo patriarcalismo, seja pela a economia da Faria Lima, entendeu? Não é isso, mas é a proposição sempre que o encontro quer dizer, o desejo que mobiliza, né? A vontade do desvio e as descontinuidades que sempre ocorrem, elas são subterrâneas, elas vêm do subterrâneo. Mas então, abrir as janelas é aceitar a contaminação. Então, como dizia agora mesmo para o Guilherme, quer dizer, a hora que os insetos contaminam a música, entendeu? Ela produz exatamente, às vezes, o compromisso, às vezes até exagerado com o comercial. Mas é uma contaminação que não
não exclui nunca o outro lado, que é a ambivalência do que não é exatamente. A contaminação é ambivalente, ela contamina digamos, e ressitua dentro do já dado, e, ao mesmo tempo, ela apresenta frestas, desvios, etc, etc, etc. O urbano é esse lugar, como diz o Benjamin, que a gente deve se perder, não é verdade? Nós perdemos outra coisa atualmente. Perdemos esse perder. Agora pela pandemia, mas estávamos perdendo pelo excesso de formalização da lógica da dominação. E você sabe que essa questão da contaminação é fundamental no trabalho dele. Entendeu? Portanto, tem pouca importância essa crítica muito preconceituosa, que fica falando do comercial do Caetano, seja numa fase em que ele foi mais explicitamente mergulhado nisso, seja quase sempre. Absolutamente, o jeito dele se apresentar e a firmeza dele ao se pronunciar, mesmo que às vezes de uma forma que a gente pode não aceitar, este é o lado do desvio que faz dele exatamente um dos intelectuais mais importantes do país. Mas, Guilherme, eu queria relembrar o negócio do Doces Bárbaros. Eu achei o disco é fundamental, porque é o seguinte, a primeira música do tropicalismo, do disco Tropicália, Pandes et Circense, é os baianos chegando, né? E conspurcando a mesa de jantar, a mesa sagrada de jantar. E quando nos Doces Bárbaros, são os baianos voltando agora, depois de um périplo muito grande, depois que eles voltaram, eles mancharam a mesa, eles conspurcaram os lugares escolhidos e os lugares sempre conservadores, eles saem para a cidade, eles saem para o mundo, eles se tornam cosmopolitas. E aí eles voltam a se reunir e cantam que eles estão voltando, para fechar o círculo, entendeu? Quem sai, volta, você entendeu como é que é? Eles compõem uma mitologia do sair, do diferenciar, de produzir digamos, o deslocamento, de certa forma, inscrever a mítica do deslocamento como, digamos, a mítica do desejo, né? E eles voltam para sagrar isto, num ritual de sagração. Mas tem algo de profético também, porque naquela coisa do subterrâneo da Presidente Vargas, depois o metrô passou por ali, exatamente por onde eu estava falando. O metrô passa por debaixo da Presidente Vargas. Profético, né? Tem uma questão da profecia nisso também, não é só o arcaísmo, é bem benjaminiano nisso, tem algo no passado que vai mostrar um futuro que pode estar preso ali naquele momento passado. Eu acho que tem algo de profético. Que, no entanto, você só efetiva como tal depois. É sempre depois. Isso, e quando você reconhece. Exatamente, quando você reconhece, exatamente.